Resolvi falar hoje sobre um tema muito polêmico, que causa muita polêmica entre as pessoas. Escreve aí no seu Google Nova Ordem Mundial. Você vai perceber que a primeira coisa que aparece sobre isto é essa mensagem aqui, ó. Teoria conspiratória. Então, no meio de comunicação de hoje, o que eu estou usando aqui, né? Mas você pode usar qualquer outro. Você vai perceber que sempre eles vão estar relacionando este assunto com uma teoria conspiratória. Por que as pessoas, né, o sistema faz isso? Bom, vou dar um exemplo para vocês de algo que acontecia, né, algum tempo atrás. Por exemplo, se há um ano atrás, um ano atrás mais ou menos, uns 8 meses atrás, você falasse para alguém assim, olha, que teria um vírus que faria com que todas as pessoas do mundo, a grande maioria delas, né, ficassem confinadas dentro de casa em quarentena, sem perspectiva de saber quando poderia sair de casa. O que as pessoas te falariam se você falasse isso com elas? Com certeza elas iam falar com você assim, olha, você está assistindo muito seriado na Netflix. Você está assistindo muito filme de teoria das conspirações. Não é isso que ia acontecer? Né? Então, há algum tempo atrás, né, até mesmo se nós formos colocar aí outubro do ano passado, do ano de 2019, se você falasse isso com as pessoas iriam te taxar como conspiratório, né? Que isso? É impossível ter um vírus que vai fazer a economia do mundo parar, que as pessoas terão que ficar presas em suas casas de quarentena. Isso aí é coisa de seriado, né? E é interessante que hoje nós estamos exatamente vivendo a realidade da teoria da conspiração. Por que as pessoas elas não colocam fé nessas teorias da conspiração? É claro que, só uma observação aqui, eu não acredito em toda a teoria da conspiração. Nem deve fazer isso uma pessoa sensata. Nem todas as coisas que se fala deve ser acreditar, né? A gente tem que analisar, né, todas as coisas a fundo para ver se tem base ou não tem base, né? Mas, infelizmente, qualquer tipo de assunto que é um pouco contraditório, um pouco irreal para a realidade da pessoa, a pessoa às vezes já taxa como teoria da conspiração e retira aquilo da sua mente exatamente naquele mesmo momento. Ela nem para pensar na possibilidade daquilo ali ser uma verdade. Então, a teoria da conspiração, esse termo, é um termo pejorativo que faz a grande maioria das pessoas logo descartar aquela possibilidade como sendo algo real. Por que é assim, né? Quando começou a surgir esse termo teoria da conspiração? Então, com certeza isso veio à tona logo depois que a humanidade se empenhou, né, a ir para a Lua, que esse termo se tornou mais pejorativo. As pessoas começaram a questionar, né, se os homens foram ou não para a Lua, e aí o cinema começou, os meios de entretenimento do mundo começou a despejar nas pessoas uma enxurrada, né, de filmes com essa temática conspiratória, né? Para quê? Para fazer com que as pessoas acreditassem que aquilo só estava dentro de um filme, dentro de uma realidade fantasiosa. Então, a pessoa que duvida, né, de alguma coisa, ela é logo taxada como conspiracionista, alguém que crê em teoria da conspiração. Então, por exemplo, quantos e quantos filmes, se você pesquisar no Google, vamos dar uma olhada aqui. Filmes de vírus. Vamos ver. Aqui, ó. Os 10 melhores filmes sobre
epidemias, né? Relembre filmes e séries, livros que falam sobre epidemias e vírus na ficção. Matéria do G1, né? Tá aí, ó. Vamos citar não, né? Mas nós vamos encontrar uma quantidade... Olha, a página nem carregou, tá vendo? Vamos encontrar uma quantidade absurda de filmes, séries, que vai falar sobre uma possível epidemia no mundo, né? Que as pessoas ficariam... Olha lá, esse filme aí, né? Nem sei que filme é esse. Cena de contágio. Tá vendo? Olha lá. E vamos falar a verdade, né? Olha que coisa mais interessante. Já estavam prevendo o que nós estamos passando hoje, né? E este filme é de 2011. 2011. Contágio é o nome do filme. Epidemia, 2005. Eu não sei porque eu não assisto esses filmes, né? Os 12 Macacos. Esse eu assisti. Eu assisti até o seriado também, na Netflix. Olha aí. São exemplos, né, pessoal? Exemplos de filmes e seriados que falam sobre uma possível realidade. Só que até acontecer, o negócio é teoria da conspiração e ficção científica. Depois que acontece, a pessoa vê, epa. Existe alguns na internet, né, tal. Existe alguns hoje que falam sobre vírus zumbi, né? Talvez você já deve ter ouvido falar e tal. E aquilo ali não é muito difícil de acontecer, né? Porque nós sabemos que existe o vírus da raiva, que faz a pessoa ficar maluca, né? Então, essas coisas vai sendo colocadas na nossa mente, nas formas de entretenimento, como algo fictício, como algo ilusório, né? E quando você coloca aqui, olha, vamos colocar um outro tema aqui, que é um tema também muito falado, né? Vamos falar aqui, ó. Nova ordem mundial. Já até abriu. Nova ordem mundial. Olha aqui. Teoria conspiratória. Primeira coisa que o Google já te avisa que isso aqui é conspiração. Isso não é uma verdade. Isso é ficção científica, é uma teoria, né, que não é verdade. Você pode ficar tranquilo que não vai acontecer. É como que a mídia ela trata esses assuntos. E se você for um aluno da mídia, você acaba aprendendo essas coisas. Você não se torna uma pessoa questionadora. Você se torna uma pessoa passiva que aceita todas as informações como sendo verdadeiras. E isto é um perigo, né? Eu vim falar aqui não é dessas coisas aqui, né? Eu vim falar da Bíblia. E a Bíblia, deixa eu só fechar aqui, né? Ela fala sim da nova ordem mundial. A Bíblia fala da nova ordem mundial. A Bíblia fala da nova ordem mundial. Então não é uma teoria da conspiração, isso é um fato. Isso é algo que vai acontecer, que já acontece e que vai culminar em coisas terríveis para a humanidade. Só que, infelizmente, a grande maioria das pessoas nem para analisar os fatos, porque elas são idiotizadas pela mídia e tudo é teoria da conspiração. Elas nem analisam os fatos, né? Existe um texto na Bíblia que nós não vamos ler, eu vou só citar, que diz assim, né? Que é tolice você argumentar um assunto que você não conhece. Se você não ouviu um assunto, se você não entendeu um assunto, se você não pesquisou um assunto, se você não compreendeu um assunto, é tolice da sua parte você retarguir o assunto. Você repelir, você
querer falar contra o assunto sem entender. O que acontece hoje sobre esses assuntos conspiracionais, vamos dizer assim, o exemplo que eu estou citando aqui é da nova ordem mundial. É que a grande maioria das pessoas só ouviu falar que existe uma nova ordem mundial, mas elas acreditam na cabeça delas que isso é uma teoria da conspiração ou uma ficção. Só que o problema é que a palavra de Deus, ela fala que isto é algo uma realidade. Aonde que eu tirei isso? Apocalipse, capítulo 13, é o livro que fala sobre isso. Ah, mas é interpretação sua. Tá bom, vamos supor que seja interpretação minha. Aí você também pode interpretar da sua forma, mas pelo menos pare para ouvir o que eu estou falando. E ficou parado na areia do mar. Quem? Quem ficou parado na areia do mar? O dragão ficou furioso com a mulher e foi travar a guerra com seu remanescente da semente. Observava os mandamentos de Deus e tem a obra da testemunho de Jesus. Então, o dragão, aqui está falando do dragão, tá vendo? Porque antes na Bíblia não tinha essa divisão de capítulo. Então, é sequência, né? O assunto vai seguindo, não tinha essa divisão. Então, tá falando do dragão. E ficou parado na areia do mar. O dragão ficou parado na areia do mar. O mar, na Bíblia, todo mundo sabe, né? Vamos lá. Quem não sabe vai saber agora. E ele me disse: as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, significa multidões, povos, multidões, nações e línguas. Então, biblicamente, águas, mares, significa pessoas. Pessoas. Entende? Então, povos, nações, línguas. Pessoas. Nações. Então, você não sabia, agora você sabe, né? Então, ficou parado na areia do mar, no mar da humanidade, Satanás. É uma linguagem simbólica. E eu vi ascender do mar uma fera. A fera ascende do mar. A origem da fera é da humanidade, sai de dentro da humanidade. E essa fera tinha o quê? Com 10 chifres e 7 cabeças, e seus chifres 10 diademas, mas nas suas cabeças nomes blasfemos. Então aqui está descrevendo uma fera terrível, espantadora, né? Ora, a fera que vi era semelhante a um leopardo, e mais os seus pés eram como de um urso, e a sua boca era a boca de um leão. E o dragão deu à fera seu poder e seu trono e grande autoridade. Então a fera, ela tinha algumas características bem interessantes. Vamos aqui. Rapidamente. Devia ter preparado aqui a gravura, mas acabou que eu não preparei. Então tem que pegar aqui rapidinho. Ok. Tá nesse estudo. Não. Só um minutinho. Fera. Apocalipse. Pronto. Então, a fera. Não, não, não. Isto. A fera, ela tem pé de urso. Ela tem boca de leão. Ela tem corpo de leopardo. Ela tem 7 cabeças.
e ela tem 10 chifres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadê o 10º? Tá aqui, ó. Lá no alto. 10. 10 chifres. Esta fera, ela saiu da onde? Saiu do mar. E o que significa mar? Humanidade. E o que significa fera? Impérios. Impérios. Impérios governamentais. Governos. Né? Como que nós vamos entender isso? Lá em Daniel. Daniel, ele fala que as feras que foram vistas lá, o anjo explica a Daniel que são governos, né? São impérios, né? Que surgiriam na humanidade. Por exemplo, aqui, ó. Daniel teve um sonho e ele sonhou com quatro grandes feras, né, exatamente nessa sequência aqui. E cada uma dessas feras, o anjo ele deu para Daniel um significado. Cada uma delas, né, recebeu um significado que foi dado a Daniel. Por exemplo, o primeiro se parecia com um leão, tá vendo? Daniel capítulo 7, 4. O segundo, e um segundo parecido com um urso, certo? Depois disso, continuei olhando, apareceu um outro animal parecido com um leopardo, mas ele tinha nas costas 4 asas como as de uma ave, e o animal tinha 4 cabeças. Cada um desses aqui, depois ele viu o quarto que era aterrorizante, né, e tinha também 10 chifres, igualzinho a outra lá, né, que nós estamos vendo agora, só que ele tinha uma cabeça só. Beleza. O que que essas coisas, né, querem dizer para nós? Como Daniel ele foi instruído, por exemplo, o primeiro que ele viu representava a Babilônia. O segundo animal que ele viu representava os Medo e Persas, certo? E os que eles tinham aqui, olha, duas, tá vendo lá? Tinha 3 costelas na boca. Comia muita carne, né? A descrição lá. O quarto representava a Grécia. E assim por diante. E o quinto representava a Roma e todos os governos que derivavam dela, né? Por isso que ela tem 10 chifres. As derivações dos governos que hoje estão na Europa, Estados Unidos, né? Na Ásia. Tudo é uma divisão de Roma. Isso foi uma explicação bem rápida, né? Claro, bem rápida, bem resumida, para vocês entenderem. Então, os governos, ó. Aqui tá falando que essa fera aqui, olha, ela tinha um significado. Lembra do leopardo que nós lemos em Daniel? Lembra? Lembra o urso que nós vimos em Daniel? Lembra o leão que nós vimos em Daniel? Pois é, essa fera, ela tem essas características aí, desses 3 impérios. Isso quer dizer algo para nós, né? Não vamos entrar hoje nesse quesito aqui no estudo, mas é muito revelador essas informações da identidade da fera. E aí, olha só o que continua dizendo a respeito dessa fera. E adoravam o dragão. Quem é o dragão? Porque o dragão que fez a fera subir da humanidade. Foi o dragão que arquitetou a fera, fez a fera subir. O dragão tá aqui, ó, capítulo 12. Capítulo 12. Irrompeu no céu
uma guerra, né? Miguel e seus anjos com o dragão e seus anjos batalhavam com o dragão. Mas ele não prevaleceu nem achou mais lugar para ele no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás. Então o dragão é o Diabo Satanás. Então a identidade dele já descobrimos de cara, né? E adoravam o dragão. Quem adorava o dragão? A fera. A fera. A fera adorava o dragão. Porque dera autoridade à fera. Né? Tanto a fera quanto as pessoas do mundo vão adorar o dragão e vão adorar a fera. Adorar o dragão e adorar a fera é a mesma coisa, porque quem que deu autoridade para a fera foi o dragão. Entende? Então quando você adora a fera, você está adorando o dragão. E a fera é o quê? A fera é os governos, né? As potências mundiais do mundo. E adoravam a fera com as palavras: quem é semelhante à fera? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que falava grandes coisas e blasfêmia. Bom, aqui a fera já passa a ser não só mais uma representação de todos os impérios mundiais. Aqui faz referência ao profeta Daniel. Ao profeta Daniel. Aqui não foi na referência, não, até achei estranho, mas devia ter ido. Que. Vamos ver se nesse aqui vai. Aqui. E falará até mesmo palavras contra o Altíssimo e hostilizará continuamente os próprios santos do Supremo. Então, essa referência aqui de Daniel, vamos voltar lá no nosso desenho aqui, é exatamente disso aqui, olha. É terrível isso. Mas é o chifre pequeno. O tal do chifre pequeno. Esse chifre pequeno, o que ele faz? Olhei, continuei olhando enquanto esse chifre guerreava contra os santos e os estava vencendo. E foi-lhe permitido travar guerra com os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Certo? É o que a gente vai ler lá. Né? Você vê que lá em Daniel, quem trava a luta com os santos foi o chifre. Chifre pequeno, né? Ele trava a guerra e começa a vencer ou matar os santos no mundo, os verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo. E aqui, olha, se nós continuarmos a leitura, e aqui está falando que essa fera também ela tem boca de falar grandes coisas e blasfêmia, e foi dada autoridade para agir por 42 meses. Atenção nessa parte aqui que é muito importante. Isso faz parte de profecias. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar seu nome e sua residência, até mesmo os que residem no céu. Foi-lhe concedido travar guerra com os santos e vencê-los. De onde você tira isso? Onde você tirou isso? Apocalipse, gente, ele é um texto cíclico, ele sempre está chamando os profetas, ele sempre está chamando os profetas. Isso daqui é Daniel, né? A gente vai mostrar aqui, ó. Daniel 7, 21. Continuei olhando enquanto esse chifre guerreava contra os santos e estava vencendo. E foi-lhe concedido travar guerras com os santos e vencê-los. Essa parte é Daniel. Essa parte é Daniel. Depois eu vou abrir uma Bíblia para vocês. Vou abrir agora, quer ver? Vamos abrir agora. Já consegue ver agora. Vou colocar o carregador aqui para carregar, né? A carga tá baixa. Então, Apocalipse 13. Vou colocar aqui a mesma versão, né?
Pra vocês não falar que tá com versão diferente, por isso que deu coisas diferentes, né? Então, vamos lá. Mesma versão da Bíblia. Vou abrir isso aqui pra... Isto. Tá vendo? Foi-lhe permitido travar guerra com os santos e vencê-los, tá bom? Agora vamos aqui, Daniel 7. Eu esqueci o versículo, vamos colocar no 16 aqui. A gente olha aqui. Daniel 7, 21. 21. Pra ver que eu não tô inventando nada. Não tô inventando nada. Tá na Bíblia. Guerreava contra os santos e os estava vencendo. Certo? Isso é Daniel. Travar guerra com os santos e vencê-los. Isso é Apocalipse. O que está acontecendo aqui? Como sempre, Apocalipse está trazendo um profeta. Isso aqui, olha, é algo que está em Daniel. O complemento dessa informação você acha em Daniel. Travar a guerra com o santo e vencê-lo é Daniel. Só que aqui, olha, em Apocalipse está falando que é uma fera. Está falando que é uma fera. De 7 cabeças e 10 chifres, não é? Só que em Daniel, vamos ver o contexto de Daniel aqui, ó. O que está falando? Também quis saber sobre os 10 chifres que havia na sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu diante do qual caíram 3. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava de modo arrogante. Peraí, vocês não acham que isso é familiar, não? É tão familiar, mas tão familiar, que aqui também, olha, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar seu nome. O chifre pequeno, que surgiu do meio daqueles 10 chifres ali, quebrou 3, ele também tem uma boca que fala de modo arrogante, e ele vai ser maior, vai parecer, né, pelo menos, maior do que os outros. Então, pessoal, o que nós entendemos cruzando essas informações? Se você cruzar Daniel 6 com Apocalipse, aliás, Apocalipse 13, 6 com Daniel 7, 20 e cruzar Apocalipse 13, 7 com Daniel 7, 21, o que você entende disso? Você só chega a uma conclusão. A fera do Apocalipse, de 7 cabeças e 2 chifres, também é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa do chifre pequeno. Pois tem boca que proferem coisas terríveis contra Deus e que mata o povo do santo. Mas nós estamos falando de teoria da conspiração, né? Como as outras pessoas acham, né?
Nós não estamos falando disso aqui ainda, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando disso aqui, ó. Nós estamos falando disso aqui, ó. Vamos para outra Bíblia lá. Aonde na Bíblia fala que vai ter uma nova ordem mundial, um governo único. Nova ordem mundial, pessoal, para quem não sabe, é um governo único que vai governar todas as nações. Hoje, o mundo ele está dividido entre pegar aqui um mapazinho, né? Sempre gosto de mapas. Ele está dividido entre países, né? Olha, tá vendo essas divisõezinhas aqui? Vamos salientar para quem não tá vendo. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? O que é isso? Isso é um governo. Isso é um governo. É um país. O que é isso aqui, ó? Isso é outro governo, outro país. Vamos dar um exemplo da uma parte que a gente entende, né? Melhor. Aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Nossa casa, né? Mas o que é isso aqui? O que é isso aqui? É um outro país, né? E aí, ó, nós temos vários outros países aqui, tá vendo? Cada país, cada país, cada país o quê? Tem um governante, um governo. Só que, olha o que diz esse texto aqui, ó. Todos os que moram na terra adorarão e o nome de nenhum sequer deles está escrito no rolo da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aqui, olha, o texto-chave do nosso estudo. O chave do nosso estudo. E foi-lhe concedido travar guerra com os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, nação e língua. Língua e nação. Tá aí, ó. O que você entende por toda? O que você entende por toda? Tribo, povo e língua. Esta fera, esse chifre, este governante que vai aparecer no mundo, ele vai ter autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os que moram na terra adorarão. É claro que os que, depois mais para baixo aqui, fala que os santos vão estar morrendo. A gente não leu aqui que vai estar perseguindo os santos e vencendo? Matando eles? A gente não leu isso agora? Qual é o motivo deles matarem os santos? Porque os santos não vão estar adorando ele, esse governo. Os santos não vai estar governando, não vai estar adorando esse governo. É teoria da conspiração, hein? Teoria da conspiração. Não tô aqui para colocar medo em ninguém, não, viu, gente? É o que a Bíblia fala. Autoridade, foi lhe dada. Autoridade. Este chifre pequeno, esta fera de 10 cabeças, de 7 cabeças e 10 chifres, que vocês viram lá, a representação dela, ela vai ter autoridade sobre toda a terra por um instante. Tanto é que, se você vir aqui no 17,
Os 10 chifres que viste, a fera, estas odiarão a meretriz, devastada e nua, e comeram suas carnes e queimaram completamente no fogo, porque Deus pôs no seu coração executar o pensamento deles, sim, executar um só pensamento, por darem o seu reino à fera, até que eles tenham efetuado a palavra de Deus. E a mulher que vi significa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Então, esses 10 chifres aqui, ó, eles vão receber governo, pessoal. Eles dão autoridade à fera. Os 10 chifres que vi significam reis. São reis, são governantes, são pessoas que aparecerão no último instante da humanidade. 10 pessoas, 10 governantes de 10 nações. Eles se juntarão para dar o poder para a fera. Quem é a fera? A fera é o chifre pequeno. É um governante que vai aparecer, que vai governar o mundo inteiro. Um só governo. Uma só lei. Tá vendo? Só que eles batalharão contra o cordeiro, mas tem um mas aqui, hein? Tem uma interseção aqui, olha. Porque ele é o Senhor dos senhores, reis dos reis, o cordeiro os vencerá. Eles até podem. A mensagem estava uma mensagem meio pesada, né? De morte de cristãos, aquela coisa toda, né? A gente não deve adorar a fera, né? Nem a sua imagem, nada disso, porque senão a gente vai tá se posicionando a favor dela. Mas muitos vão morrer. Vai ter muita perseguição dos verdadeiros adoradores. Só que existe um mais, pessoal. Um mais muito importante. Um mais muito importante. O mais é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tremi agora. É Rei dos Reis. É Rei dos Reis. O Pai designou ele como Rei dos Reis. Embora os 10 governantes do mundo vai dar o seu governo e a sua autoridade para o chifre pequeno, que é um governante também, maldoso, cruel, que perseguirá os cristãos, embora isso possa acontecer, eles esquecerão que o Rei dos Reis é Jesus. Eles estão submissos a Jesus. Entende? E Jesus os vencerá. Os vencerá. Não só Jesus, mas também o farão com eles os chamados, os escolhidos e fiéis. Todos aqueles que estiverem sendo perseguidos por não aceitarem adorar e servir este único governo mundial. Que é uma teoria da conspiração, né? Sarcasticamente falando, é uma teoria da conspiração, não vai acontecer, isso é teoria da conspiração, isso não vai acontecer. Mas a nova ordem mundial é uma realidade, pessoal. O governo único é uma realidade. Tudo no mundo está convergindo para esse governo único chegar. Essa doença que está tendo agora, que está fazendo as pessoas ficarem em casa e quebrando a economia mundial, são coisas que a gente não pode afirmar com toda certeza, porque o único que sabe de tudo é Deus, né? A gente só especula no sentido de olhar para as profecias e olhar para os acontecimentos e ter algum tipo de informação no nosso coração. Eu, como alguém que ama as pessoas, que alertar elas sobre as profecias da Bíblia, eu estou fazendo esses vídeos com esse objetivo, de mostrar para vocês que a mídia idiotiza as pessoas e as faz acreditar que nada disso está acontecendo. Uma frase interessante que uma vez eu ouvi, né? Assim, ó, escrito assim, ó. Satanás não existe. Aí alguém perguntou, né? Alguém afirmou, Satanás não existe. Aí alguém perguntou, quem falou? Aí a pessoa que afirmou isso respondeu, Satanás. Entendeu?
Quem fala que não existe é o próprio Satanás, entendeu? Satanás falou que ele não existe para as pessoas e as pessoas estão acreditando. A grande maioria das pessoas hoje nem acredita que Satanás existe. Você acha que eles vão acreditar numa nova ordem mundial? Que essa nova ordem mundial nada mais é do que o governo de Satanás sendo organizado. Deus, ó, isso que eu vou falar agora é muito grande. Muito, muito, muito grande. E não é todo mundo que entende. Deus, ele tem dividido os governos da humanidade desde a Torre de Babel. Satanás sempre quis fazer um governo único, pessoal. Você acha que Satanás gosta desse tanto de governo que existe? Cada governo com a sua ideologia, da direita, da esquerda. Direita e esquerda são asas do mesmo pássaro. No final das contas, o governante desse mundo, a Bíblia em 1 a João, capítulo 5, 19, diz: o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. Satanás é o governante deste mundo. Só que o mundo está fragmentado em governos. E ele sempre quis fazer com que o mundo fosse um governo único. Vocês não entenderam isso ainda não? Vocês acham que lá em Gênesis capítulo 11, quando fala que Deus espalhou as pessoas pelo mundo e fragmentou as línguas, foi com que objetivo Deus fez isso? Quem você acha que colocou na cabeça de Nimrod unir as pessoas num só governo? Para adorar quem? Adorar Satanás, pessoal. Acorda, acorda. Governo único é para adorar a fera, adorar a Satanás, como nós vimos aí, ó. Por isso que ele quer um governo único, ele quer ser adorado pelas pessoas. É mais fácil fazer as pessoas ficarem todas dentro de uma caixinha. Quando cada país tem sua própria legislação, sua própria lei, é difícil você controlar todo mundo igual. Por exemplo, a grande maioria dos países são liberais com relação ao cristianismo, à liberdade de adoração, de expressão. Tem outros países que não. A Rússia, por exemplo, a Coreia do Norte. As pessoas não podem adorar, não podem se reunir, não podem nada. Você acha que a vontade de Satanás não é fazer isso no mundo todo? Você não acha que Satanás ele quer fazer com que o mundo todo se torne uma Coreia do Norte? Que proíba as pessoas de adorar, que proíba as pessoas de confessar a fé cristã? Eu tô falando isso porque tem gente que tá vivendo no mundo da lua ainda. Tem gente que acredita no sistema. Tem gente que acha que as coisas vão melhorar. E a Bíblia? O que a Bíblia está falando? É teoria da conspiração, é ficção científica? Pois é, o coronavírus também era, né? Há um ano atrás, há 8 meses atrás, se você fosse falar que teria um vírus que ia fazer as pessoas ficarem em casa, presas, sem poder sair, e que a economia do mundo ia quebrar por causa disso, ninguém ia acreditar em nada. Ia ser conspiração, ia ser. Mas agora é realidade. A teoria da conspiração, pessoal, vai acontecer. Não é teoria da conspiração, não. É Bíblia. A Bíblia fala do governo único. A Bíblia fala que os reis da terra vão se unir com um só propósito, que é acabar com religião no mundo, que de certa forma merece mesmo o julgamento de Deus, por causa das coisas horríveis que as religiões fazem, por mentir para as pessoas, por ensinar coisas erradas, por fazer as pessoas sofrerem com ensinamentos tortuosos que Deus jamais tensionou. Mas pense no mundo sem ninguém poder fazer nada com relação à adoração. Ninguém poder ler Bíblia, ninguém poder falar sobre sua fé, ninguém poder se reunir. Vai ser o caos. Vai ser a grande tribulação, pessoal. Grande tribulação. Só que tem gente que acha que essas coisas não vão acontecer. E tem gente que também não entende como que as coisas vão acontecer. Fica com medo da grande tribulação do Armagedon, mas nem sabe como vai acontecer. Ninguém sabe, na verdade, como vai acontecer. Mas a Bíblia fala que vai acontecer coisas importantes. E, por exemplo, uma das coisas importantes que vai acontecer é
exatamente a união dos governos. Por que, pessoal, tem que ter a união do governo? Vocês sabem, vocês sabem, por exemplo, que existe uma lei chamada Lei Marcial, que dá autoridade para ter uma lei única em todos os países? Mas é claro que os países têm as suas constituições e eles não vão querer aceitar uma lei marcial de uma hora para outra, né? Uma lei que ordene matar pessoas contaminadas com vírus, por exemplo, para contenção. Cada país trata os crimes de uma maneira diferente. Até estados. Lá nos Estados Unidos tem estados que tem pena de morte, tem estado que não tem. De país para país, existem formas diferentes de tratar assuntos. Por exemplo, na Rússia há intolerância religiosa. Em outros países, não. Então, cada país tem sua legislação. Mas não seria uma boa ideia se tivesse apenas uma lei para todos? E se essa lei proibisse você de adorar? E se essa lei proibisse você de dizer que é cristão? E se essa lei proibisse você de prestar adoração a seu Deus? E como que o mundo aceita uma lei dessa? Com um vírus que está acabando com a economia do mundo. As pessoas vão se sentir obrigadas a aceitar a lei marcial. Não estou falando que a lei marcial vai ser essa lei, não, entendeu? Não estou falando que vai ser, não. Eu estou falando que é uma possibilidade. E nós temos que estar atentos às possibilidades. Porque uma coisa é certo. O livro de Apocalipse não está mentindo. Quando acontecer isso aqui, olha, foi concedido travar guerra com os santos e vencê-los, e foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo e língua e nações. Quando este texto de Apocalipse se cumprir, pessoal, é grande tribulação, é sofrimento, é dor de parto. E só vai conseguir sobreviver ou se salvar aqueles que se santificarem pelo sangue do Cordeiro. Onde que eu tirei essa informação? Em resposta, o ancião me disse: Quem são esses trajadas vestes brancas e de onde vieram? Eu disse imediatamente: João. Meu senhor, disse ao anjo, é tu quem sabes? E ele me disse: Estes são os que saem da grande tribulação e lavaram as suas roupas, suas vestes compridas, e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Lavaram suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. É os que saem da grande tribulação. É Bíblia, né? É Bíblia. Vamos na Bíblia, então. Eis que envio meu mensageiro e ele terá de desobstruir, palavra difícil, desculpa, gente. Desobstruir o caminho diante de mim. E repentinamente verá o seu templo, o verdadeiro Senhor, a quem procurais, o mensageiro do pacto, a quem vos agradais. Eis que virá e certamente virá, diz Jeová dos Exércitos. Mas quem aguentará o dia? Quem aguentará o dia da sua vinda? E quem se manterá de pé quando ele aparecer? Mateus capítulo 24, 13. Mas quem tiver perseverado até o fim será salvo, porque mantendes despertos, fazendo todo o tempo súplica, para que sejais bem-sucedidos em escapar destas coisas. Que coisas?
do chifre pequeno, da grande tribulação, das provações que teremos, que estáis destinados a ocorrer, e em ficar de pé diante do Filho do Homem. Quem fica de pé diante do Filho do Homem? A grande multidão que vai sair da grande tribulação. É os que vão ficar de pé. E aqui está perguntando, quem vai ficar de pé quando ele aparecer? Então Jesus é o fogo refinador, é a barreira do lavandeiro. Ele purifica como prata, ele lava, ele embranquece. Para suportar esses problemas, essa grande tribulação aí, ó, não tem nada de teoria da conspiração não, pessoal. É verdade que vai acontecer.